Apesar de ser um dos maiores consumidores de produtos florestais do país, 90% da madeira consumida no Rio de Janeiro vem de outros estados. A Firjan, em parceria com os sindicatos moveleiros, vem trabalhando para criar um plano de metas que garanta a retomada do crescimento para o setor. O Rio em Foco está no ar. Nosso programa hoje está com foco na indústria moveleira do estado. Quem vai conversar aqui no estúdio sobre isso é a Neuza Teixeira, diretora do setor mobiliário do Sincosimo, e o designer Hugo Gripa, do Senai Moda e Design do Sistema Firjan. Embora seja o segundo maior consumidor da indústria moveleira, o Rio de Janeiro não produz nem 5% do valor exigido pelo mercado. Vamos ver o que a nossa reportagem preparou sobre a indústria moveleira no estado do Rio. A matéria-prima era madeira. A produção artesanal. Nos últimos 10 anos, o apelo ecológico e o acesso à tecnologia levaram os fabricantes de móveis a mudar todo o processo produtivo. A madeira foi substituída por placas de MDF e o trabalho artesanal pelo computador. Nós tínhamos um profissional que era bem artesão, né? E hoje, com a mudança de todo o processo, você precisa de um profissional que ele tenha o conhecimento do artesão, mas que saiba a tecnologia da informação, que é as máquinas computadorizadas, né? E fazer essa fusão nós temos uma dificuldade muito grande. Hoje nós precisaríamos de uma capacitação voltada totalmente para o setor produtivo de móveis. Para driblar a fragilidade do MDF, que não suporta a umidade, e garantir a durabilidade dos móveis, foi preciso ficar atento às normas técnicas do produto. Se você mora num local de muita umidade, né, igual o Rio de Janeiro é uma cidade com elevada umidade, né, o MDF ele sofre mais do que um painel de compensado ou uma madeira maciça. Tem que ser trabalhado dentro das normas técnicas que o MDF exige. Aonde que eu estava falando que hoje o MDF ele tem que ser colado com uma fita de bordo, com uma cola de alta temperatura. Ele praticamente está selando todos os poros do MDF. Porque a madeira não parece, mas ele é um ser vivo. Pode ter 500 anos, mas ela continua viva, que ela absorve umidade e expele umidade de acordo com o ambiente que ela está. Além da madeira, outros produtos indispensáveis à produção moveleira também têm que ser importados de outros estados. Nós não temos fornecedores de matéria-prima baseados no estado do Rio de Janeiro. O estado é focado em petróleo e algumas outras atividades, talvez um pouco de joia, etc, etc. Mas para fabricar móveis, eles não têm uma fábrica de dobradiço, não tem uma fábrica de dispositivo de montagem, enfim, elementos que fazem parte do nosso dia a dia na fabricação dos móveis. Então somos obrigados a comprar Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. O ICM fica lá, o emprego fica lá, então a receita fica lá. O Rio de Janeiro, que poderia ser hoje um estado produtor também desses materiais, não ganha nada com isso. Na matéria, eles falam sobre a formação de mão de obra, que hoje é exigido um conhecimento de tecnologia da informação, não é só lidar com a madeira. Como a indústria vem trabalhando essa formação? Junto com a Firjan, Firjan Senai, nós estamos revitalizando a escola lá no Senai, em Caxias e Petrópolis, né? E a gente está não só na parte estrutural, como novas máquinas que possam atender as empresas hoje, como as empresas hoje trabalham em cima do MDF, que é importante nós estarmos também treinando os novos funcionários ou os funcionários que estão hoje nas empresas, para que eles possam trabalhar nessas máquinas. Saindo do Senai, eles já indo direto para a empresa, já entendendo o contexto do que é trabalhar com painéis ou com madeiras. Então, o Senai hoje está reestruturando a parte dele física, com um espaço bem maior, para colocar todas as máquinas, como seccionadora, furadeira,
centro de furação, e outras máquinas também que são as mais comuns dentro da marcenaria, mas que, além disso, também dentro, até o próprio currículo, vamos assim dizer, o que ele vai ter que aprender para trabalhar na área de projetos, como ele na parte de atendimento ao cliente, né? Todos os passos para ele poder entrar como aprendiz de marceneiro e sair como um profissional de marcenaria. Então, hoje a escola, lá no Senai, tanto que nós colocamos como a escola do mobiliário, ela visa atender não só o segmento de marcenaria, mas todos os segmentos dentro do setor mobiliário, né? Pessoal de estofados, de hotelaria, e aí por aí vai, né? Que outros usos o MDF permite ou possibilita? Porque ele é um outro material, ele é de madeira, mas ele é diferente da madeira. É uma chapa derivada de madeira, é um processo industrial, químico, tem todo um cálculo de resistência, de durabilidade. Fora o mobiliário, você pode usar muito para a indústria naval, indústria de revestimento, construção civil, tem painéis específicos para revestimento de piso, parede, teto. O MDF tem uma gama muito grande de possibilidades de uso, não só no mobiliário, mas também em arquitetura, construção civil e etc. Mas para o Rio de Janeiro fez pouca diferença essa substituição da madeira pelo MDF, porque os dois são importados, né? Nada é fabricado aqui no estado. Infelizmente, a gente não tem uma fábrica de insumos no estado do Rio de Janeiro. Mas essa transição de insumo, de matéria-prima e de processo produtivo é um processo da indústria mundial. A indústria mundial passou por isso e a gente também está passando. O que significa? Que significa que a gente tem que se adequar aos novos modelos de processo produtivo que as empresas de imobiliário do mundo adotaram. São montadoras, elas têm tudo, vem tudo fracionado e elas montam em loco, é isso? A indústria de imobiliário ela passou a ser uma grande montadora de imobiliário, onde você substitui o marceneiro artesanal por um montador de móveis, por um operador de máquina, e toda essa parte criativa fica dentro do escritório, ou dentro da empresa, o escritório próprio ou terceirizado. Como fazer com que o empresário possa aderir a esse processo e se adequar a essa novidade? A maioria dos empresários do setor já estão se adequando pela própria necessidade, conforme o Hugo falou, né? Já de uns anos para cá, essa mudança veio gradativa, né? Então, hoje, a grande maioria das empresas já trabalha com a MDF. Poucos, acho que já inverteu hoje, poucos são os que trabalham com a madeira. A madeira ainda existe em alguns trabalhos, em algum foco da própria empresa, qual o segmento que ela quer estar, né? Então, dentro do segmento, ela pode estar usando tanto a madeira quanto o MDF. Mas, na sua grande maioria, o empresário hoje do setor já tem que trabalhar. É aquela coisa, já está inserido dentro do contexto da empresa, ter que trabalhar. Aí é onde nós temos assim, essa dificuldade de fazer, não é o entendimento, mas a adequação do processo que ele tinha, dos seus maquinários, da sua mão de obra, se adequar a um novo que seria trabalhar com painéis. Precisa investimento. Investimentos de tecnologias, de maquinários, de uma própria educação que vá formar essa mão de obra. E tudo isso está sendo já galgado do setor, né? De uns anos para cá, nós já estamos galgando isso e conseguindo trabalhos em relação a isso para o empresário e tanto para o trabalhador também. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta num minuto. Fique aí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A Lei 6868, aprovada pela LERJ em 2014 e sancionada pelo governador, reduziu o ICMS do setor moveleiro de 12% para 2%. Nossa reportagem conversou com o presidente do Sindicato dos Moveleiros do município do Rio de Janeiro, que acompanhou de perto toda a negociação do setor com a LERJ. Vamos ver o que ele disse. 2% até final de 2018. Então, são os primeiros 4 anos a 2%. E depois tem mais 15 anos, que vai até 2033, a 3%. Note-se que nesses 2% e nesses 3% já está incluído 1% que é da pobreza, lei social. O que acontece? Quando você compra uma mercadoria, as fábricas compram uma matéria-prima, eles compram um determinado valor e que tem o crédito do ICMS que vem de outros estados ou aqui do Rio. Esse crédito entra na contabilidade para diminuir do débito que sai na nota fiscal. Se for a fazer as contas, deve ser mais ou menos em 7% a 8%, que era o líquido que se pagava de ICMS.
Agora é 2% sem o débito e o crédito. Mas se você comparar que de 7% a 8% para 2%, isso significa 1/3 ou 1/4 do valor a pagar. O que significa muito valor e um valor realmente interessante para as empresas. Como é que foi esse processo até conseguir, de fato, esse incentivo para o setor? O seu Joaquim é um grande incentivador dessa conquista do ICMS, a redução, né? E isso se tornou mais forte ainda quando os sindicatos se reuniram dentro de um fórum que está se formando, que se formou há 3 anos atrás. Então, esse pleito do ICMS que já vinha latente lá de trás, aquilo tomou força. Tomou força dentro da casa, dentro da Firjan, com a participação aí agora de todos os sindicatos. Então, isso assim foi uma necessidade que o setor do Estado estava precisando, até mesmo para nós podermos ganhar mais fôlego para competir com os outros estados, com os outros polos que vêm, né, pega o mercadinho da gente aqui. Então, assim, essa necessidade foi assim, suprida agora. Né? Agora, isso faz parte de um grande plano de metas, né? Sim, faz parte, né? Hoje, o setor, já há uns 3 anos, como eu vim falando, nós nos reunimos, os sindicatos do Estado, formamos um planejamento estratégico com as metas para o desenvolvimento, para aumentar a competitividade, para poder criar desenvolvimento para as empresas, concurso de gestões e várias ações que estão sendo implementadas, umas já estão em curso, outras ainda por vir. Né? Então, isso está sendo super importante para o setor, porque vimos que, pela primeira vez, né, o setor como um todo, né, tá Nessa ocasião do lançamento do plano de metas, o presidente da Firjan falou sobre a possibilidade de fazer um centro tecnológico moveleiro. Como isso está caminhando dentro da Firjan? Bom, na verdade, a gente acredita que esse centro tecnológico é um grande fruto do futuro que pode vir a acontecer com toda essa mobilização que a gente vem fazendo nos últimos anos. Na verdade, seria um grande resultado dos esforços que a gente tem feito. A gente acredita que isso a longo prazo, porque ainda existe um caminho a se trilhar, precisa ser construído, e todas essas ações que a gente vem apoiando os sindicatos ao longo desses anos vai culminar nesse fruto maior, que é um centro, uma referência não só para capacitação, mas também para pesquisa, desenvolvimento, inovação. Isso, então, é o longo prazo. O que precisa para o curto prazo? Quais foram as demandas e as metas estabelecidas para já? Para já? Para já tem muitas ações, né? Muitas coisas, mas o que está sendo mais procurado, o que foi mais pedido, foi a capacitação da mão de obra e também do próprio empresário, né? Que já está em curso, já foi feito 2 cursos, de gestões, uma na área da produção e tecnologia, né, levando a empresária de que maneira ele pode trabalhar com tecnologia na sua empresa, e a outra agora que está em curso, que é a de gestão de negócios, né, mostrando a ele o caminho para ele poder lidar com todo o sistema, desde o início do seu processo de receber o seu pedido até a finalização, né, de toda a gestão, incluindo marketing, incluindo elaboração de planejamento estratégico para ele poder direcionar o seu trabalho. Então, tudo isso está sendo assim, legal dentro desse curso que está sendo formatado. Outra ação que nós fizemos também agora, uma coisa que se pede também foi a missões, caravanas a feiras, né, que também é uma coisa muito importante, a caravana empresarial, onde o empresário ele vai às feiras com um grupo de empresários que se mobilizam com o apoio da Firjan, leva aquele grupo, quer dizer, durante todo o trajeto até a feira em São Paulo, lá no Sul, não importa, as pessoas vão trocando ideia, vão conversando. Isso também está ajudando muito esse crescimento do setor. E ajuda a abrir a cabeça também para as tendências, né? Que são muito importantes. Exato. Até aquele empresário que é mais reticente, acha que isso não é para mim, eu sou aqui desse tamaninho. E ele começa a ver as possibilidades que ele pode ir à frente e crescer mais do que ele até mesmo imagina, né? Nós, hoje também, além da Firjan, nós estamos com uma ação junto ao Sebrae no Pódio, né, sobre as Olimpíadas, que também é uma demanda do setor para nós termos vez da concorrência. Né? A gente sabe que o Rio de Janeiro hoje tem poucas empresas que têm condições de atender a todo. E nós estamos concorrendo com empresas não só aqui no Brasil, mas como de fora. Mas que pelo menos um pedaço desse grande setor imobiliário que vai montar
seja também fracionado para o Rio de Janeiro, para mostrar o trabalho da indústria brasileira, do Rio, e que a indústria do Rio, com isso, ela se sinta com mais ânimo, com mais força de se levantar, né? De caminhar. Qual a importância desse intercâmbio de experiências para os empresários e também para o próprio setor? Na verdade, esse é o grande diferencial. À medida que a gente vai capacitando o empresário, fazendo com que ele se reconheça nas tendências, na atualização, ele se sente mais forte e com mais credibilidade para poder acompanhar o mercado de uma maneira geral. Então, não só na capacitação executiva, mas na troca de informações, no recebimento de informação atualizada, tendências de consumo, tendências de produto, tendências de tecnologia. E também é uma forma de organizar o grupo, de fazer o grupo mais coeso para ele poder ter mais credibilidade unido. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre a conversa entre design e moda. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Hoje nossos convidados são Neuza Teixeira e Hugo Gripa. Todos os anos, especialistas do Senai Moda Design viajam para os polos lançadores de tendências e consumo de móveis e polos referência em tecnologia para fazer pesquisa. De que forma essas tendências ajudam no desenvolvimento da indústria? Na verdade, a pesquisa é um grande impulsionador das novas tendências. Então, a gente mantém essa agenda regular de visitação às feiras nacionais e internacionais e a gente depois transforma todo esse conteúdo numa palestra para o empresário, para ele poder conhecer a informação mais atualizada possível, principalmente em relação a consumo, tecnologia, processo industrial e modelos de negócio. Como é que moda conversa com design? Foi a promessa que eu fiz no bloco anterior. Na verdade, a gente bebe da mesma fonte. A moda é um mercado e é uma indústria que bebe muito de consumo, de compra, de mudança de estilo. E o mobiliário, a sazonalidade é diferente, mas o perfil de consumo é muito parecido. Então, a gente usa ações e plataformas parecidas da indústria têxtil para alimentar a indústria do mobiliário. Isso, quando ele falou da questão das viagens, e dos outros polos, buscar o que está acontecendo, né? Principalmente quando se fala em viagens no exterior, porque como a gente vai a Milão, né, tem a tendência que vem de Milão para cá, é importante a gente ter essas informações, porque muitos não têm condições de chegar e lá, ou não pode, não tem tempo. Então, assim, quando você tem uma equipe que vai e que depois traz isso a você, essas informações, o que você já vai ver de primeira mão, aquilo acontecendo, isso é muito importante. Abre a tua visão de que, bom, agora eu tenho que seguir por esse caminho, a tendência agora é essa, é a cor, é a forma, entendeu? Então, é a mistura de materiais, então é o design, que design que está vindo, então isso tudo já facilita para poder você saber em que você vai focar no teu produto. Isso é uma demanda local? Demanda, eu não sei se... Eu acho que, no meu modo de ver, eu não vejo como demanda, eu não vejo como uma demanda, mas eu vejo como uma coisa que foi sendo inserida e que as empresas começaram a aprender, a beber dessa fonte. É uma mudança de paradigma para o setor? É. E eu acho que mais do que demanda, é uma oportunidade. É uma oportunidade da gente capacitar mais o empresário e a equipe que trabalha com esse empresário. Agora, uma das ações recentes também dessa parceria, frutos dessa parceria com a Firjan, foram os concursos. Alguns móveis foram premiados, inclusive alguns aqui fabricados no Rio. Como tem sido trabalhado o mercado, quer dizer, a venda desses móveis que foram premiados nas feiras? Na verdade, essas ações que você comentou, elas fazem parte de um programa que o mote principal é design e inovação. Então, tem uma série de ferramentas que a gente utiliza para o empresário experimentar o uso do design dentro da empresa dele. E dentro desse programa existem algumas ações de inserção no mercado que a gente conta com participação em feiras do setor, mas como expositor, material de divulgação. A gente também participa a gente coloca esses produtos dentro de outras ações de outros parceiros, mas são ações que a gente vai construindo junto com o empresário, porque a gente vai vendo que produto que está sendo desenvolvido, como que esse produto é aceito no mercado. Então, é uma construção a quatro mãos. E, como toda construção a quatro mãos, a gente precisa de
acertos, ajustes que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Porque não é óbvio nem rápido essa absorção da tecnologia e esse produto acessar o mercado rapidamente. Porque também é nova também para o empresário, né? Como a gente está falando dessa transição, dessa mudança, também é uma transição, a inserção do design na empresa, tá? Porque antes não se falava muito disso, aliás, nem se falava, né? Então, assim, com esse programa, a coisa já está vindo devagarinho dentro da consciência do empresário. Então, também para eu ter uma tecnologia, um produto, eu preciso de um design, preciso ter um diferencial. E como é que você dá escala a isso também é outro desafio. Né? Então, assim, esse programa de inserção do design, foi a primeira oficina, teve uma grande repercussão, teve empresas que se projetaram, que criaram novas marcas, teve empresas que conseguiram vender seu produto em lojas, de shoppings, outras talvez não tenham conseguido isso. Mas o que nós queríamos nesse processo era justamente abrir a visão do empresário de que isso é possível e de que ele consegue, né? Óbvio que isso está sendo feito com uma base, com um apoio grande que a gente está tendo da Firjan. Também tem o Sebrae, que também dá o seu aporte para ajudar as empresas a participar, mas eu acho que o objetivo principal da primeira oficina, a meu ver, foi justamente mostrar ao empresário que ele pode, ele consegue. E né? ele experimentar o design como uma ferramenta de diferencial competitivo, que ele consiga competir não só em preço, em volume de produção, mas também com um produto de alto valor agregado. E isso também assim ligado a essas feiras do setor, né, que tanto internacional quanto aqui, trazendo tudo isso, agregando numa coisa só. Então, todo vem convergindo para uma ação só. A senhora falou das Olimpíadas como uma oportunidade também para o setor mobiliário. A redução de ICMS traz mais competitividade. Sim. Em termos de ação, a Firjan vem em parceria com os sindicatos e o Sebrae também agindo. Sim. Agora, o que mais precisa para fortalecer esse mercado e essa indústria? E quais seriam, na verdade, o papel dos empresários e do setor público? Aí falando não só do executivo, como também do legislativo. Dentro desse trabalho também do nossa meta de planejamento, tem a questão do APL, que é o Arranjo Produtivo Local. Tem, assim, uma remota APL, né, dos mobileiros numa região aqui do Rio. E o governo do estado, né, veio propor, diante da nossa demanda, desse trabalho todo que nós estamos fazendo, por que a gente não amplia isso? Né? Então, hoje nós estamos em processo, né, de ampliar esse arranjo produtivo local, que seria numa determinada região, para um setor do estado. Então, isso está sendo uma coisa estudada, porque é um processo que é um pouquinho complicado, né, porque isso é muito regional, região aqui Baixada, região Rio, e isso agora vai virar uma coisa estadual. E isso se torna super importante. Isso assim, quando veio, caiu como uma luva, porque fecha tudo que a gente está precisando. Porque com o apoio do Estado, desse programa do arranjo produtivo local, você vai ter apoio de instituições financeiras, dando melhor condições para o empresário buscar financiamento. Você vai ter o maior apoio das instituições de ensino, onde você vai fazer uma parceria para trazer alunos para a tua empresa, para poder te dar uma mão de obra melhor, mais qualificada. Né? Você vai ter as próprias secretarias municipais dando aporte a você ou dando suporte, o que for no teu local, na empresa, daquela localidade. O que precisa para melhorar, para ela poder crescer ali e gerar mão de obra, né? Aquilo ali. Então, tudo isso está sendo muito bem assim, a gente está tentando fazer uma coisa muito bem estruturada, porque a gente não está falando numa região, nós estamos falando num estado. E a gente quer que todas as regiões do estado possam ser um grande arranjo. Possam participar desse processo. E que isso tudo fortaleça, que tudo isso a gente está fechando para fortalecer, né? Linkar mesmo aqui o setor como um todo e aí criar força, né? Blindar nosso setor aqui no Rio. É isso aí, o objetivo principal é fortalecer o setor, dar mais credibilidade, conseguir mais representação, mais ações pelos órgãos competentes e aumentar a competitividade da indústria. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Neuza, obrigada, Hugo, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião.
Por isso, escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimentorj@lerj.rj.gov.br. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.